Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a casa do Senhor, sobre o templo. Sempre lembrando pedindo para vocês compartilharem, darem um gostei, para que o nosso vídeo e a Central das Escrituras possam crescer e aumentar a visibilidade e mais pessoas possam receber as informações sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, então, nós vamos falar sobre um outro convênio. Eu vou usar o PowerPoint agora e deixa eu só voltar aqui um quadro. Nossa aula número 8, ok? E antes de começar efetivamente a nossa aula, eu gostaria de compartilhar o que o presidente Nelson colocou nas suas redes sociais, um pouquinho antes da conferência, né? Ele diz assim: se você tem acesso razoável a um templo, eu te exorto a encontrar o meio de fazer um agendamento regular com o Senhor, para estar em sua santa casa. Então, mantenha esse agendamento com exatidão e alegria. Então, mais um apelo do nosso presidente para que nós possamos frequentar mais assiduamente a casa do Senhor. E quando fizer um agendamento, cumprir, e caso não possa ir, cancele o agendamento, né, para que outras pessoas possam acessar o templo, né, no seu lugar. Ok? Recapitulando um pouquinho, lembrando que quando a gente fala de convênios, temos que lembrar que quando tomamos o sacramento, nós estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor. Então é sempre bom lembrar isso, para que a gente não possa perder de vista a importância do sacramento e a importância de renovarmos esses convênios, ok? Já falamos sobre a lei de obediência na aula passada. Hoje, então, vamos falar sobre a lei de sacrifício, que é uma outra lei do Evangelho. E antes de entrar efetivamente na lei de sacrifício, eu quero só lembrar os irmãos que no site da igreja, na parte ali de templos, né, servir templos, sobre a investidura do templo, um pouco abaixo dessa gravura de uma sala de ordenanças, tem ali convênios específicos. E ali há uma descrição e alguns ensinamentos dos nossos profetas e apóstolos a respeito dos convênios do templo, tá ok? E esses que eu estou usando também aqui nesta aula, ok? Eu gosto de lembrar da experiência que Abraão teve quando o Senhor pediu para que ele sacrificasse o seu único filho, aquele filho que o Senhor tinha dado a ele como um herdeiro, e promessas grandiosas foram feitas, de que através de Abraão, de Isaac, que era um herdeiro dele, iria ter uma descendência tão numerosa quanto as areias do mar. E o Senhor pediu, talvez o sacrifício mais difícil para um pai fazer, né? Sacrificar o seu próprio filho. Mas Abraão era muito obediente. Felizmente, a fé que ele tinha era tão grande que lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, numa das partes, ele diz assim que Abraão tinha tanta fé que ele sabia que se caso ele sacrificasse Isaac, o Senhor tinha poder para fazer Isaac voltar a viver. Esse era o tamanho da fé de Abraão, mas ele foi e fez a ordenança. Uma coisa interessante a respeito do sacrifício: Isaac, ali nesse caso, estava representando todos nós. Lembra que quando o anjo mandou ele parar o sacrifício, eles encontraram um cordeiro por perto e sacrificaram o cordeiro no lugar de Isaac. Isso é uma representação do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Que se não houvesse o sacrifício, não houvesse o cordeiro para ser sacrificado, todos nós seríamos sacrificados, estaríamos nas mãos de Satanás. Então essa experiência, inclusive o livro de Mórmon cita que era uma maneira que o Senhor queria que mais alguém soubesse o que era dar o seu próprio filho em sacrifício pelos outros.
Ok? Então, lembra, Isaac era uma representação de cada um de nós. E o Cordeiro, claro, Salvador Jesus Cristo, que expiou os nossos pecados. Ok? Ainda falando sobre sacrifício, e tem um vídeo bem interessante, é antigo, do sistema educacional, que eu gostaria que vocês assistissem, tentando fazer uma analogia entre o sacrifício, que era feito no tempo de Israel, e o sacramento. Ok? Isso é importante para a gente entender um pouquinho a lei de sacrifício. Então vamos ver esse vídeo e depois a gente comenta sobre esse vídeo. Ande logo, depressa, fique junto de mim. Agora eu quero mostrar para você um mais notável avanço da ciência moderna. Eu sei que não parece grande coisa, mas deve funcionar. Eu quero mostrar a você e a mim mesmo, quando era bem mais novo, como o sacrifício e o sacramento nos ajudam a chegar até Cristo. Está pronto? Então vamos nessa. Aula 3, Holiday, Salt Lake City, Utah, 1958. Puxa, eu estou aqui. Um Cadillac, um clássico. Nossa, eu estou mesmo aqui. Esta é a antiga capela. Olha só. Puxa vida. Eu não acredito. Olha o cabelo, a roupa, tudo. Até o meu amigo Phil. Pai? O senhor... Sou eu, mas eu tô tão velho. Oi, Steve. Oi, Steve? Phil, pode nos dar licença um minutinho? Claro, eu vou deixar você com você mesmo. Obrigado, Phil. Steve, me conta o que você esteve fazendo para se preparar para o sacramento hoje. Tô arrumando as bandejas de água. Você alguma vez se perguntou como a lei do sacrifício preparou a antiga Israel para esperar Cristo? Não. Eu sabia que não. Mas vamos dar um jeito nisso. Vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Ei, espera aí. É isso aqui. Meu jovem, isto é a última palavra em viagem no tempo. Eu sei, não parece grande coisa, mas espere até ver o que ela faz. Deserto do Sinai, 1450 a.C. Ai, caramba. Ai. Nossa, mas que legal isso aqui. Bom, já que estamos aqui para fazer uma oferta, por que você não escolhe um cordeiro? Que tal este aqui? É uma fêmea. E daí? O cordeiro é o símbolo do Salvador. Considerando o que você sabe sobre ele, o que devemos procurar? Tem de ser macho. Certo. E o que mais? Tem de ser perfeito. Como a gente sabe se um cordeiro é perfeito? Bom, ele não pode ter manchas e nem defeitos. Uma boa escolha. Você paga? É a sua oferta, Steve. Você tem de pagar. Para onde nós vamos? Para o tabernáculo. Sabe, Steve,
O Senhor exigiu o sacrifício de animais desde os dias de Adão até a crucificação de Cristo. Quer dizer que sempre houve sacrifício de animais? A primeira coisa a fazer, Steve, é apresentar o cordeiro ao sacerdote. Agora coloque as mãos na cabeça do cordeiro Por que tenho que colocar? para dedicá-lo a Deus. O cordeiro se torna um substituto seu. Por que eu preciso de um substituto? Há coisas que você não pode fazer sozinho. Pense, o que o Salvador fez por você que você não poderia fazer por si mesmo? Morreu por meus pecados. A expiação era algo que não poderíamos fazer por nós mesmos. Precisávamos de um Salvador que nos substituísse. Para que serve isso? É para matar o cordeiro, Steve. Por que o cordeiro tem que morrer? Mas ele não fez nada de errado. Nem o Salvador. Por que a única pessoa perfeita que já viveu nesta terra teve que morrer? Por que ele teve que morrer? Só alguém perfeito, como o Salvador, poderia sacrificar-se em uma expiação perfeita. Só confiando em seu sacrifício, podemos nos aperfeiçoar. Ele morreu para satisfazer a justiça, para ser misericordioso conosco, e fez de boa vontade. Vivemos graças à sua morte e ao derramamento do seu sangue. Sei, eu entendo. E aí, o que sente agora? Eu não sei. Eu entendo melhor o que o Salvador fez. Sabe, Steve, nós também precisamos nos sacrificar. Não desfrutaremos plenamente da expiação sem nos sacrificar. Aquele animal não representava só Cristo. Representava a nós também. Precisamos estar prontos a ofertar tudo em sacrifício a Deus. O quê? Estar disposto a morrer? De certa forma, é estar disposto a abandonar a vida de pecados. Você está disposto a se dedicar totalmente a Deus? Eu não sei.
Espero que sim. Não é fácil. Mas você sabe que é o que Deus pede de nós. Steve, essa é a nossa parte do sacrifício. Mas por que não participamos diretamente hoje em dia? Participamos. Acho que eu estou entendendo. O que o pão e a água representam para você, Steve? O pão me faz lembrar o corpo do Salvador. Eu posso ressuscitar. Ele derramou o seu sangue para que os meus pecados fossem perdoados. Isso. Então me diga que oferta você faz ao Senhor quando toma o sacramento. Eu acho que é guardar os mandamentos e tomar o seu nome sobre mim e lembrar sempre dele. Isso mesmo. Esta é uma oferta aceitável. Eu não sei o que você acha, mas para mim é bem difícil fazer sempre o certo. Eu sei. Nem tudo será perfeito. Mas se você oferecer o coração quebrantado e o espírito contrito, o Senhor aceitará a oferta e você poderá usufruir plenamente do sacrifício expiatório do Salvador. Obrigado. Eu tenho que ir. Foi muito bom. E aliás, nem se preocupe em convidar Michelle Brickman para o baile, tá? Por quê? Ela se casou com o Phil. Olha, cuida bem de mim, hein? Marriott Center, Simpósio do Velho Testamento, 1995. Ok? Então, continuando aqui a nossa aula sobre os sacrifícios, depois de ver esse filme, né, que mostra a comparação entre o sacrifício que era feito e o sacramento. Então, esta lei de sacrifício, como nós devemos viver ela hoje, é um pouco diferente do pessoal de antigamente, né, que eles faziam sacrifício de animais. Hoje, o sacrifício que nós fazemos é nos ofertando, dando tudo o que a gente possui para o Senhor, quando Ele nos pede. Uma coisa importante lá no GE, que eu gosto sempre de lembrar, lá diz assim, ó, em tempos antigos, sacrifício significava tornar alguma coisa ou alguém santo. Atualmente significa renunciar a algo ou sofrer a perda de coisas terrenas pelo Senhor e seu reino. Alguns exemplos disso são quando os jovens vão para a missão, né, eles deixam de estudar, deixam às vezes namorada, deixam de trabalhar para servir ao Senhor. Isso é um tipo de viver a lei de sacrifício. E assim, muitos dos exemplos que temos na igreja. Aí ele continua, os membros da igreja do Senhor devem estar dispostos a sacrificar todas as coisas pelo Senhor. Joseph Smith ensinou que uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária para a vida e a salvação. E essa parte é que eu quero salientar. Na perspectiva eterna, as bênçãos obtidas por meio do sacrifício são maiores do que aquilo que se renuncia. Isso quer dizer que
ao nos sacrificarmos, o Senhor nos abençoa com mais do que o sacrifício que fizemos. Em virtude da misericórdia e da justiça de Deus e do Salvador, nós sempre recebemos mais do que ofertamos. Então, o sacrifício, ele passa, quando a gente tem essa visão, ele passa a ser mais fácil de ser feito. Porque ao sacrificarmos, vamos receber mais do que aquilo que sacrificamos. Ok? Então, de posse desse conhecimento, vamos ver agora a palavra dos nossos líderes. Presidente Nelson, ele diz: ainda temos o mandamento do sacrifício, mas não pelo derramamento de sangue animal. Nosso senso mais elevado de sacrifício é alcançado ao nos tornarmos mais sagrados ou santos. Fazemos isso por nossa obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, as leis de obediência e sacrifício estão indelevelmente interligadas. Pense nos mandamentos de obedecer à palavra de sabedoria, de santificar o dia do Senhor e pagar um dízimo honesto. Ao cumprirmos estes e outros mandamentos, algo maravilhoso acontece conosco. Tornamo-nos disciplinados, tornamo-nos discípulos, tornamo-nos mais sagrados e santos, assim como o nosso Salvador, nosso Senhor. Ok? Então esse é um contexto da lei de sacrifício, que ela é muito aliada à lei de obediência. Ok? Outra citação, agora o presidente Harold Billy, que foi um profeta antigamente. Ele disse: nosso atual plano de bem-estar poderia ser um exercício de treinamento para ver o quanto esta igreja está preparada para viver esse plano, a fim de que, assim como foi um alegre feito de um povo deste continente, conforme é registrado nas antigas escrituras, os quais chamamos o livro de Mórmon, depois de todos terem se convertido ao Senhor, não havia mais ricos nem pobres, escravos nem livres, mas eram todos participantes do dom celestial. E, sem dúvida, não poderia haver povo mais feliz sobre a face da terra por viverem plenamente a lei de sacrifício e consagração. Imagine que bênção se nós pudéssemos todos viver essa lei como os nefitas viveram por mais ou menos 200 anos, depois da visita de Cristo a eles. Ok? Mais uma citação agora do presidente Ballard, que é presidente interino hoje do Quórum dos 12. Ele diz assim: em geral, a primeira coisa que vem à mente das pessoas quando elas ouvem lei de Moisés é o sacrifício de animais. A natureza um tanto assustadora dos holocaustos de sangue leva algumas pessoas a perguntarem como uma atividade dessas pode ter algo a ver com o evangelho de amor. Podemos compreender melhor a resposta a essa pergunta quando entendemos os dois propósitos da lei de sacrifício. Esses propósitos aplicaram-se a Adão, Abraão, Moisés e os apóstolos do Novo Testamento, e implicam-se a nós hoje ao aceitarmos seguirmos a lei de sacrifício. Seus dois grandes propósitos são testar-nos e provar-nos e ajudar-nos a vir a Cristo. Diferentemente daquele povo antigo, nós não sacrificamos nenhum animal, nós sacrificamos a nós mesmos, nossas vontades, nosso tempo, né? Faz parte da lei de sacrifício. Sacrificar aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Mas o principal sacrifício é abandonar os nossos pecados e a nossa natureza carnal e progredir rumo a um aperfeiçoamento do sacrifício que fazemos ao Senhor. Elton Perry, que foi um apóstolo, ele disse: não é de admitir que o Senhor desejasse, desde o princípio, manter seu plano fixado firmemente no pensamento de seus filhos aqui na terra. Entre as leis dadas a Adão e Eva, a lei do sacrifício foi instituída a fim de lembrá-los do grande acontecimento que ocorreria no meridiano dos tempos. Daquela época em diante, até o Salvador vir à terra, sempre que o sacerdócio esteve presente, os homens ofereceram sacrifícios, como prenúncio da vinda do Filho do Homem à terra, a fim de fazer o sacrifício supremo por todos nós.
Então, o que ele está dizendo aqui é que antes da vinda de Cristo, eles sacrificavam para mostrar o que iria acontecer lá no futuro, que era a vinda do Salvador Jesus Cristo e o seu sacrifício. Hoje, tomamos o sacramento em lembrança do corpo e do sangue que foi derramado pelo Salvador Jesus Cristo. Então, antes eles pensavam no que iria acontecer, nós hoje pensamos no que já aconteceu. Né? E ao tomarmos o sacramento, precisamos estar dispostos e fazer uma análise de como é que está o nosso sacrifício para se tornar um discípulo, como falou o presidente Nelson, um discípulo de Jesus Cristo. Mais uma citação do Elder Maxwell, eu gosto muito dessa citação. Ele diz assim: o sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar um animal sobre o altar, mas sim o desejo de se colocar o animal que existe em nós sobre o altar, para que seja consumido. Mesmo naquela época, ao fazer o sacrifício de animais, o objetivo final não era sacrificar o animal. O objetivo final é que as pessoas entendessem que aquele sacrifício era uma representação de que eles tinham que abandonar os pecados e se voltar ao Salvador Jesus Cristo, que é o grande cordeiro que seria sacrificado para que livrássemos das garras de Satanás e dos pecados. Então ele diz: esse é o sacrifício ao Senhor, de um coração quebrantado e um espírito contrito. Um coração quebrantado significa um coração arrependido, desejoso de melhorar. E um espírito contrito é aquele desejo de você se tornar melhor, de buscar cada vez mais se aperfeiçoar. É claro que a gente vai ter momentos bons e ruins, mas esse é o objetivo, da gente procurar sempre ter o desejo de se tornar melhor. Um pré-requisito para tomar a cruz, abandonando todos os nossos pecados. Desculpe. Ele diz: um coração quebrantado e um espírito contrito. Isto é um pré-requisito para tomar a cruz, abandonar todos os nossos pecados, a fim de conhecermos a Deus. Pois a negação de nós mesmos precede a aceitação plena de Deus. É, na verdade, o que o livro de Mórmon ensina, né? Abandonar o homem natural. Deixar o homem natural. Por isso o apóstolo Paulo dizia: morro todos os dias. É isso que a gente precisa, matar um pouquinho do homem natural todos os dias. E assim ir galgando de grau em degrau até que um dia nos tornemos perfeitos, que vai ser depois dessa vida. Mas a lei de sacrifício é importante por isso, ok? Então, basicamente, a lei do sacrifício é nós termos o desejo de colocar a nossa vida à disposição do Salvador Jesus Cristo. Sempre que ele nos solicitar um sacrifício, temos que estar dispostos a fazer. Um dos sacrifícios que é exigido hoje é a lei do dízimo. Como eu falei, quando a gente faz um sacrifício, o Senhor nos abençoa mais do que o sacrifício feito. Quando a gente paga o dízimo, o Senhor nos abençoa com mais do que só os 10% que a gente devolveu ao Senhor como dízimo. A bênção se torna maior. Ok? Então, basicamente, essa é a lei de sacrifício. Já falamos da lei de obediência, agora a lei de sacrifício. Precisamos entender isto, porque são convênios que fizemos no templo. E precisamos aprender a guardar esses convênios. Ok? Sempre, em cada aula, a gente fala um pouquinho da expiação do Salvador Jesus Cristo. Hoje eu queria compartilhar uma escritura que eu gosto muito. É o próprio Salvador relatando o quão grande foi o sofrimento dele. Está lá registrado na seção 19 de Doutrina e Convênios. Eu acho que é o único lugar onde ele relata a agonia e a dificuldade de fazer o sacrifício expiatório. Ele diz assim: pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer, caso se arrependam. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Aqui uma coisa importante, irmãos. Tanto o Elder Packer como o Elder Oaks ensinam que
a gente não precisa sofrer e não vamos sofrer pelos nossos pecados. Ou para pagar os pecados, desculpe. Não vamos sofrer para pagar, porque o Salvador já pagou. Claro que vamos sofrer pelas consequências dos nossos pecados. Agora ele diz o seguinte, se a gente não se arrepender, nós vamos ter que sofrer. Por quê? O sofrimento da mudança. Esse vai ser o sofrimento que vamos ter que enfrentar. Porque mesmo aqueles que vão para o reino teleste, como a gente já ouviu lá na aula, numa aula anterior sobre o plano, terão que se arrepender e se adequar às leis do reino teleste, que são um grau de glória e é um grau onde as pessoas precisam também seguir o Salvador Jesus Cristo. Não é um lugar onde só terá tristezas e pesares. Será um lugar de glória, mas com uma glória menor. Outra escritura que eu gostaria de compartilhar hoje é Alma 34, 15 a 17. Aqui o profeta ensina, sendo a finalidade deste último sacrifício, que é o sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Quando os profetas, o livro de Mórmon, Alma, estava falando sobre isso, o sacrifício de Jesus Cristo ainda não tinha acontecido. Lembra que Alma viveu mais ou menos 100 anos antes de Jesus Cristo ter vindo à Terra. Então ele está dizendo, a finalidade deste último sacrifício, manifestar as entranhas da misericórdia, a qual sobrepuja a justiça. E assim a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça. E envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento será exposto a toda a lei das exigências da justiça. Aqui ele coloca essas duas leis, a lei da justiça e da misericórdia. E ele ainda coloca que a lei da misericórdia sobrepuja a lei da justiça. Mas a lei da justiça não pode ser roubada. Por isso, o Salvador teve que sofrer tanto, para pagar o preço da justiça. Porque a justiça exige um pagamento pela quebra dos mandamentos. E o Salvador, então, pagou isso com aquela dor que a gente viu na escritura anterior. Uma dor tão grande que é impossível qualquer ser humano imaginar o tamanho do sofrimento para pagar o preço da justiça e fazer o quê? Com que a misericórdia fosse despertada e aceitasse que o Salvador pagasse a nossa dívida. Ele não devia nada para a justiça, mas ele se submeteu a esse sofrimento para que a misericórdia pudesse exercer o seu poder e sobrepujar a justiça, isto é, aceitar que alguém justo pague o preço de mim injusto. Ok? Então, isso é importante a gente entender. E uma última escritura, em Alma 42, 14 e 15, diz assim, e assim vemos que toda a humanidade se encontrava decaída e estava nas garras da justiça. Sim, da justiça de Deus que a condenara a ser afastada de sua presença para sempre. Ora, o plano de misericórdia não poderia ser levado a efeito se não fosse feita uma expiação. Portanto, o próprio Deus expia os pecados do mundo para efetuar o plano de misericórdia, para satisfazer os requisitos da justiça, a fim de que Deus seja um Deus perfeito, justo e também um Deus misericordioso. Então, como a justiça exige um pagamento que nós não podíamos pagar por sermos injustos, teve que vir um justo, o mais justo de todos, para pagar o nosso preço, para pagar o preço dos nossos pecados, não só meu, mas de toda a humanidade. Para que a lei de misericórdia pudesse nos reivindicar, dizendo, o preço foi pago, agora eu preciso também pagar um certo preço, que é me arrepender e procurar me tornar cada vez melhor. Então, basicamente, são algumas escrituras para a gente entender a expiação do Salvador Jesus Cristo, assim um pouquinho, porque ela é a essência da lei de sacrifício.
onde o Salvador se sacrificou para que a gente pudesse estar afastado das garras da justiça e ser atingido, ser alcançado pela misericórdia que nos proporciona um dia voltar à presença do Pai Celestial. Né? Sempre esquecendo que tudo no templo, tudo na igreja, centraliza-se na expiação de Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então, seria o que nós temos hoje nesta aula. Lembrando que esse é meu e-mail, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. Não esqueçam, deixa eu voltar aqui. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de divulgar a Central das Escrituras para que mais pessoas atinjam. Como eu falei, já atingimos 20 mil pessoas na Central das Escrituras. A meta agora é chegar nos 50 mil e depois talvez dobrarmos essa meta para que mais pessoas possam ter acesso às doutrinas do Evangelho e poder crescer em conhecimento e em estatura espiritual. Então, ficamos por aqui. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.